Alunos, agora vamos dar continuidade às reações de eliminação. No vídeo anterior, nós vimos que haletos de alquila sofrem reações de eliminação e produzem alcenos. E por enquanto nós vimos somente haletos de alquilas que produzem um único alceno em reações de eliminação. Agora, um alceno como esse aqui, ó, o 2-bromo-2-metilbutano, ao sofrer reação de eliminação, ele forma dois alcenos. Então tem uma mistura de alcenos como produto. Por que isso ocorre? Porque eu tenho aqui, ó, o carbono alfa, que é o carbono que está parcialmente positivo, ligado ao grupo de saída, e ele apresenta 3 carbonos beta, ou seja, 3 carbonos vizinhos. Tenho esses 2 carbonos betas que eu vou chamar aqui, ó, de beta 2. Eles são carbonos beta semelhantes, equivalentes. Isso quer dizer que ao sofrer reação de eliminação, a base, tirando hidrogênio deste carbono beta ou deste, o alceno produzido vai ser o mesmo. E a outra possibilidade é a base retirar hidrogênio deste carbono beta para produzir aqui o alceno de cima. Então vamos lá começar pelo caminho A. Caminho A, a base com o seu par de elétrons livres retira hidrogênio deste carbono beta. O par de elétrons da ligação do carbono beta com o hidrogênio retirado se transforma em ligação π entre o alfa e o beta, e essa ligação do carbono alfa com o bromo, o grupamento de saída, se rompe e o par de elétrons fica com o bromo. Aí eu tenho a formação aqui, ó, do alceno com a ligação π entre o alfa e o beta, a base ligada ao hidrogênio que foi retirado do carbono beta, e o ânion brometo com uma carga negativa porque ficou com o par de elétrons da ligação que ele tinha com o carbono alfa. E o outro possível caminho aqui, ó, o caminho B, a base com o seu par de elétron desemparelhado livre retira um hidrogênio deste carbono beta. O par de elétrons dessa ligação do hidrogênio com o carbono beta se transforma em uma ligação π entre o beta e o alfa. E, de novo, a ligação do carbono alfa com o bromo se rompe e o par de elétrons da ligação fica com o bromo. Chegamos então a este alceno aqui, ó, com a ligação π entre o beta e o alfa. De novo, a base ligada ao hidrogênio que foi retirado do haleto de alquila. E o ânion brometo com uma carga negativa porque ficou com o par de elétrons da ligação que tinha com o carbono alfa. Neste vídeo aqui, então, trabalharemos com haletos de alquila que formam mais de um alceno ao sofrerem reações de eliminação. E vamos ver aqui também como decidir qual dos alcenos formados é o produto principal da reação, o produto produzido em maior quantidade. Para decidir qual é o alceno produzido em maior quantidade, o alceno produto principal, nós precisamos ver primeiro a estabilidade relativa do alcenos. Nós temos aqui, ó, 3 alcenos isômeros com a mesma fórmula molecular, sofrendo reação de hidrogenação na presença do catalisador platina e formando o mesmo hidrocarboneto, que no caso aqui seria o butano. Temos também a diferença de entalpia, né, a variação de entalpia dessas 3 reações. Como a substância produzida foi a mesma nas 3 reações, mas as variações de entalpia foram diferentes, podemos concluir que os alcenos, os produtos de partida, apresentam uma entalpia diferente uma da outra.
Olhando aqui pelo gráfico que representa as reações do slide anterior, fica mais fácil de visualizar. Temos aqui o butano, que é o produto das 3 reações, a diferença de entalpia, a variação de entalpia dos 3 processos de hidrogenação. Como esta terceira reação aqui foi que apresentou a menor variação de entalpia, nós podemos falar que a entalpia dos reagentes nesta reação é menor do que das outras duas. E também podemos falar que nesta primeira reação aqui, como ela apresentou a maior diferença de entalpia, chegamos à conclusão de que a entalpia dos reagentes nessa primeira reação é a maior de todas as 3. E daí nós chegamos à conclusão sobre a estabilidade relativa dos alcenos. Quanto menor for a entalpia do reagente, do alceno, maior vai ser a estabilidade dele. Então este alceno aqui vai ser o mais estável dos 3, enquanto este é o menos estável dos 3. Tranquilo? Se eu comparar estes 3 alcenos aqui, com o alceno mais simples, que é o eteno, que tem essa fórmula estrutural plana, o eteno, por ser o menor alceno, nós classificamos ele como um alceno não substituído. Tá legal? Não substituído porque os carbonos da ligação dupla, todos eles estão ligados a átomos de hidrogênio. Esse primeiro alceno aqui, em comparação com o eteno, nós podemos observar que ocorreu uma substituição de um hidrogênio por um grupamento etil. Então, este alceno aqui é classificado como um alceno monossubstituído. Beleza? Já os outros 2 alcenos, sendo comparados com o eteno, podemos observar que ocorreram 2 substituições, em cada uma substituição, 2 substituições. Então, estes 2 alcenos são classificados como alceno de substituídos. Perfeito? Então, daqui, como os alcenos dissubstituídos apresentam menor entalpia do que um alceno monossubstituído, podemos falar que os alcenos dissubstituídos são mais estáveis do que os monossubstituídos. Dentre os alcenos dissubstituídos, podemos falar também que quando os grupamentos CH3 estão em posição trans, o alceno é mais estável do que quando os grupamentos estão em posição cis. Continuando aqui a falar de estabilidade relativa de alcenos, continuaremos aqui com 4 alcenos com a mesma fórmula molecular, ou seja, eles são isômeros, C4H8. Porém, agora eles estão sofrendo reação na presença de oxigênio, ou seja, uma reação de combustão. E podemos observar que os produtos das 4 reações são os mesmos. Porém, as variações de entalpia são diferentes. Daí chegamos à mesma conclusão do slide anterior. Se os produtos são os mesmos, tá? Mas as variações de entalpia são diferentes, concluímos que os reagentes apresentam entalpias diferentes. Beleza? Aqui nós estamos comparando um alceno
substituído, beleza? Ó, monossubstituído, com 3 alcenos de substituídos, beleza? Porém, um com os grupamentos em posição cis, outro com os grupamentos em posição trans e o último com os 2 grupamentos no mesmo carbono. Como na análise da reação anterior, nós podemos concluir que quanto menor a energia liberada, quanto menor for a variação de entalpia de uma reação, menor será a entalpia dos reagentes. Então, este vai ser o alceno mais estável. Dos 4 alcenos, o que apresentou a maior variação de entalpia foi o primeiro, o alceno monossubstituído. Então, ele foi o alceno menos estável dos 4. Agora aqui para resumir tudo que nós vimos sobre a estabilidade relativa de alcenos. Nós podemos falar que o alceno tetrasubstituído é o mais estável de todos e o eteno, o não substituído, é o menos estável de todos. O tetrasubstituído é mais estável do que o trissubstituído, que é mais estável do que os dissubstituídos, e os dissubstituídos são mais estáveis do que o monossubstituído. De acordo com o slide passado, dentro dos dissubstituídos, o alceno que apresenta as 2 substituições no mesmo carbono é mais estável do que o dissubstituído trans, que é mais estável do que o dissubstituído cis. Daí que surgiu a regra de Zaitsev, um químico russo que observou que quando uma reação de eliminação usa uma base pequena, o produto principal dessa reação será o alceno mais estável, ou seja, o alceno mais substituído. Temos aqui uma base pequena, o ânion etóxido, reagindo com este aleto de alquila e produzindo estes 2 alcenos. Como o primeiro alceno é um alceno trissubstituído, tá? E o segundo alceno é um alceno dissubstituído. O primeiro alceno, por ser mais substituído, vai ser o produto mais estável, consequentemente o produto principal, o produto produzido em maior quantidade. Podemos justificar também a formação de uma maior quantidade do alceno mais substituído, utilizando a energia livre de ativação para a formação dos 2 alcenos. Por este gráfico, nós observamos que a energia livre de ativação para formar o alceno mais substituído é menor do que a energia livre de ativação para formar o alceno menos substituído. E quanto menor for a energia livre de ativação de uma determinada reação, mais fácil vai ser da reação ocorrer. Por isso, a formação de uma maior quantidade do alceno mais substituído, mais estável. Hoffman observou que, ao usar uma base volumosa em uma reação de eliminação, o alceno favorecido, ou seja, o alceno produto principal, será o alceno menos substituído. Temos aqui uma base volumosa reagindo com o aleto de alquila. O primeiro alceno seria um alceno trissubstituído, enquanto que o outro é um alceno dissubstituído. E o alceno menos substituído, ou seja, menos estável, foi o produto principal, o produto produzido em maior quantidade.
podemos chegar numa conclusão de que quando utilizamos uma base volumosa, ela proporciona um elevado impedimento, tá? Impedimento estérico, beleza? Esse elevado impedimento estérico faz com que ela retire hidrogênio com mais facilidade deste carbono beta para formar o alceno menos substituído do que retirar hidrogênio desse carbono beta para formar o alceno mais substituído. A justificativa, então, está relacionada com a facilidade de retirar hidrogênio de um carbono menos impedido estericamente.